Mas aqui nesse trabalho, vocês vão apresentar, levando em conta o quê? Vocês vão pesquisar esses pontos aqui sobre cada estaca, porque são os pontos que vocês vão levar em conta na hora de avaliar se uma estaca ela é viável tecnicamente para o seu estudo de caso. Vocês vão levar em conta a metodologia executiva, as cargas máximas e diâmetros relacionados. O que significa isso? Por exemplo, a estaca escavada, nós temos ela com diferentes diâmetros, né? Aí, temos com diâmetro de 10 centímetros, de 20 centímetros, de 30, de 40. Aí, de acordo com o diâmetro, vai ter uma carga resistente. O material da estaca, o elemento da estaca vai ter uma capacidade resistente. Aí, dependendo das cargas que você tem na sua estrutura, que vão submeter as fundações, você vai escolher uma estaca para atender aquela solicitação. Então, você vai especificar qual é o diâmetro e qual é a carga da estaca que você escolheu. Para você escolher, você precisa saber quais são as disponíveis, quais são as cargas e os diâmetros disponíveis para cada tipo desse aqui, porque varia. Então, por exemplo, eu tô fazendo trabalho sobre broca. Então, você vai pesquisar quais são as cargas máximas e os diâmetros que estão relacionados a essas cargas para a estaca broca, né? Também, vocês vão verificar qual a profundidade máxima, até que profundidade essa estaca pode ser executada. Porque, dependendo disso, você vai verificar se uma determinada estaca pode ser usada naquela situação, né? Naquele solo, naquela obra. Qual é o NSPT impenetrável? O que significa isso? Cada estaca, ela tem um limite de penetração. Dependendo do material, da forma, do equipamento que executa ela, da forma como ela é executada, ela pode ultrapassar determinado solo resistente ou não. Então, por exemplo, vamos dizer que a estaca Strauss, ela só consegue ultrapassar, por conta do equipamento dela, ela só consegue ultrapassar um NSPT menor que 25. Passou de 25, ela não ultrapassa mais, né? Até 25. Então, se para minha situação eu tiver um SPT maior do que 25, e que eu tenha que atravessar, a minha estaca tenha que atingir uma camada resistente lá embaixo, mas que para ela atingir aquela profundidade, ela tem que ultrapassar vários NSPTs. Se entre esses NSPTs que ela tiver que atravessar, tiver um NSPT acima do que ela consegue penetrar, então essa estaca não pode ser usada, porque vai quebrar o equipamento, ou você não vai conseguir penetrar além daquilo, e aí você não vai conseguir executar de tal forma que você atinja a profundidade de projeto, né? Que é a profundidade do solo resistente, do solo seguro para aquela obra. Então, você tem que conhecer quais são os limites de penetração de cada uma dessas estacas, tá bom? Por quê? Porque você vai definir no início do seu projeto em que profundidade, sob que NSPT, a sua estaca tem que estar apoiada, e aí avaliar se a estaca que você está analisando vai conseguir chegar lá. Se ela vai conseguir chegar lá, porque a profundidade dela atinge, né? Ela tem um comprimento que ela atinge aquela profundidade, ela tem que conseguir penetrar todas as camadas até atingir aquela profundidade. Tem aluno que, durante a apresentação, eu vejo muito esse erro. Tem aluno que vê lá, né, o ensaio do SPT, e aí a estaca, sei lá, vai parar no 30. Só que o limite é 25, aí o aluno não pode. Está errado. Por quê? Porque 25 é o limite... Não, peraí. 25 é o limite de penetrar e não de parar, certo? Então, se ele vai passar em vários NSPT, aí ele tem 2, 5, 10, 15, 25, 30, e ele quer parar no 45.
Tem que parar no 45, porque 30, depois do 30 vem um 2 de novo, 5, 4, aí ele não consegue se sentir seguro, né, no 30, porque abaixo do 30 tem um monte de SPT baixo. Aí tem 30, 2, 5, 4, aí lá embaixo vem o 25, aí 25, 27. Eu consigo chegar no 27, digamos que eu escolhi o 27, eu consigo chegar no 27? Não. Porque vai ter que passar pelo 30. E aquela estaca não consegue passar por um 30. Por um solo rígido de 30. Certo? Aí vamos ver outra situação. Em que eu consigo atravessar, mas tenho que parar no 25. No 30, digamos. No 30. Aí eu vou passando. 2, 5, 4, 3. Aí depois um 10, 15, 20, 25, 27, 30. Aí, depois, debaixo do 30, vem 35, vai só subindo. 35, 36, 40, 45. A minha estaca só consegue atravessar 25. Eu tenho como parar no 30? Tenho. Eu não tenho como ultrapassar 30, mas parar eu tenho, certo? Então, se ele simplesmente tiver que parar, gente, não tem problema. Aí tem aluno que exclui por causa disso. Mas limite penetrável é porque ele não consegue atravessar aquela camada, mas parar na camada ela para. É o critério de parada. O critério de parada da sua estaca é justamente o limite que ele consegue penetrar. E cada estaca tem um limite diferente, porque o equipamento muda, a capacidade do equipamento de rotação muda, a capacidade de penetração muda, o tamanho. Então, isso aí é muito variável. Aí tem outro tópico aqui, ó, cravação em rocha. Nem toda estaca crava em rocha. Algumas cravam, outras não. Então, digamos que você queira parar na rocha. Aí você tem que avaliar. Eu tenho que penetrar na rocha ou eu só tenho que parar na rocha? Porque se tiver que penetrar, eu vou ter que escolher uma estaca que consiga penetrar e cravar na rocha. Se eu só tiver que apoiar na rocha, praticamente todas conseguem apoiar. Mas se eu tiver que cravar, eu vou ter que escolher uma que eu consiga cravar. Professora, em que situação a estaca tem que ser cravada na rocha, né? Na situação que eu não posso só apoiar. E quando é que eu não vai ser seguro apenas apoiar a rocha, né? Quando, por exemplo, a rocha foi inclinada. Se a sua estaca, ela tem um diâmetro circular na ponta, se eu parar na rocha, eu não vou conseguir apoiar a ponta na rocha, que a rocha é inclinada e a seção é circular na ponta. Ah, mas a minha seção é pontiaguda. Eu consigo cravar na rocha? Se ela for inclinada? Não. Apoiar, não. Ela vai deslizar porque é inclinada. E ela não vai conseguir repassar a carga totalmente para a rocha. Porque ela está apoiada só de um lado. Ela não está apoiada pela ponta. Aí, quando a carga vier na direção vertical, ela não vai chegar na direção vertical. Ela vai ir só uma parte inclinada, componente, né? E a outra componente, ela não vai conseguir suportar, né? Então, gente, tem que avaliar isso aí. Quando tem rocha inclinada, você tem que pensar numa forma de cravar a estaca na rocha para ela penetrar na rocha e repassar toda a carga para a rocha. Quando ela é inclinada, pode acontecer o deslizamento, na hora que eu colocar a carga, o peso, né? Ela vai deslizar, ou, mesmo que não deslize, ela não consegue repassar a carga totalmente para a rocha. Esse outro tópico aqui, alguém falou, gente? Desenhei, no caso da rocha inclinada aí como é que eu resolveria isso? Que você disse que não tinha como cravar a estaca na pedra. Então, se a estaca não puder ser cravada na rocha e eu tiver que cravar, então eu não posso usar essa estaca. Eu não vou poder usar essa estaca. Eu só vou poder usar uma estaca que eu consiga cravar na rocha, entendeu? Entendi. Aí, eu pensei agora... que tinha outro meio, assim, de burlar isso, sem ser mudando de estaca. Entendi. Não. Inclusive, Se você fizer uma pesquisa e desenvolver uma metodologia para conseguir isso, aí você vai inovar.
Desirê, pode Pode falar? falar. Uhum. Você falou que geralmente é preciso cravar na rocha quando ela está inclinada, mas tipo assim, a dimensão do projeto não influencia também não, se vai precisar ou não cravar na rocha, por exemplo, tem um projeto assim de porte muito grande, grandes prédios, não é preciso cravar não na rocha? Pode ser que você. Pode ser sim. O que eu tô falando aqui é tipo assim: você já viu que é necessário cravar na rocha, entendeu? Estudou a situação e você definiu que para aquele solo e para aquela carga daquela obra vai ter que cravar na rocha. Se for uma rocha que ela é horizontal e a sua estaca tem um diâmetro da ponta circular, ou retangular, ou triangular, mas que ela consiga ficar apoiada totalmente na rocha, então você vai poder simplesmente apoiar, sem precisar cravar, certo? Mas, se na sua obra você determinou que vai ter que cravar, a sua estaca vai ter que penetrar na rocha, então você vai ter que selecionar uma estaca que consiga fazer isso. E aí o objetivo desse primeiro trabalho é vocês fazerem uma pesquisa sobre as estacas que vocês ficaram responsáveis e assim definir como ela soluciona cada um desses problemas, se ela quais são os limites de cada uma delas. Mas, com certeza, vão ter obras que devido à carga, o porte e o solo, você vai ter que escolher cravar numa rocha, por exemplo, certo? Agora, tipo assim, tem também situações, que eu vou até falar logo, que até que você chegue no solo firme, você tenha que atravessar matacões, que são pedaços de rocha, né? Aí, nesse caso, se para chegar no solo firme você tem que atravessar matacão, porque o matacão não é apoio para uma fundação, né? Porque o matacão, ele tá ali entre dois solos fracos, por exemplo. E aí, se você apoia no matacão, o matacão está sempre no solo fraco. Então, ele vai descer junto com a estaca. Ele não vai servir de apoio. Ele não vai ser firme para aquela... Ele não vai ser um apoio firme para aquela fundação. Então, vai ter esses casos em que você vai ter que atravessar matacões para poder chegar no solo firme. E aí, para você conseguir atravessar matacão, você tem que saber se essa estaca, qual é a estaca que consegue fazer isso. Aí você, por exemplo, vai estudar aí 4 tipos de estaca, você vai dizer, né, vai falar de cada uma, se ela vai conseguir ou não atravessar um matacão. A mesma que consegue atravessar matacão pode ser que consiga ser cravada no matacão, tem essa situação. Tem situação que ela só consegue ser apoiada no matacão. Tem situação em que a estaca pode ser apoiada de forma inclinada para poder repassar a carga totalmente para uma rocha inclinada, né? Totalmente não, uma parte, né? Que se ela estiver inclinada, a carga vem na vertical, porque a gravidade é na vertical. Então, a carga vem, o peso é na vertical. Aí, se você tiver que aplicar a carga numa rocha inclinada, você tiver que aplicar uma estaca de forma inclinada, aí você vai ter que projetar as componentes dessa estaca para suportar a carga vertical e horizontal, né? Porque ela vai estar inclinada, então ela vai ter a componente de compressão e a componente de flexão, né? E aí você vai ter que dimensionar para isso. E aí tem estaca que consegue ser dimensionada para isso, já tem uns que não. Então, você vai falar sobre as características delas, né? Elas são soluções para que situações? E aí eu coloquei aqui os tópicos que vocês vão analisar. Faixas de NSPT indicadas para diferentes tipos de solo. Então, por exemplo, eu estou avaliando uma estaca específica, e essa estaca é indicada para solos arenosos com uma faixa de NSPT de tanto até tanto. Se for maior do que isso, se o NSPT for maior do que isso no solo arenoso, essa estaca não é mais indicada. Se for menor do que esse valor, não é mais indicada também. Então, você vai mostrar, certo? Para cada solo, qual é a faixa
de NSPT que é indicado para aquela estaca. Porque se tiver fora daquele intervalo, daquela faixa de NSPT, aquela estaca não vai poder ser utilizada, porque vai trazer insegurança para a obra, né? Ela vai trazer problemas. Então, vocês vão mostrar, né, para a fundação que você estiver estudando e pesquisando, qual é a faixa de NSPT indicado para aquele solo, tá? A professora não consegui achar especificamente o valor. Você vai pesquisar, né? Vai tentar. Se você não achar, você tem que saber pelo menos as indicações, você tem que ter alguma informação que lhe permita avaliar o solo que você está estudando. Ou qualquer outro solo que você venha a ter que selecionar, né, uma fundação. Você tem que ter critério na hora de fazer essa seleção. Aí, lá na minha aula sobre estaca, eu falo um pouco sobre isso, já uma introdução, a influência. E aí vocês assistam lá a aula de estacas, porque já vai dar um empurrãozinho para vocês. É a posição do nível d'água. A posição do nível d'água afeta, porque, por exemplo, dependendo de onde está o nível d'água do seu terreno, a estaca, ela pode ou não ser utilizada, porque tem estaca que consegue ser executada dentro da água, tem estaca que não. Tem estaca que sobrevive dentro d'água, tem estaca que não sobrevive dentro d'água, tem estaca que só sobrevive dentro d'água. Então, vocês vão estudar cada uma das estacas para poder comparar com a situação que você está lidando e saber qual seria apropriada. Com relação à produtividade, isso aqui vai variar, tá bom? Porque, tipo, produtividade significa o quê? Quantos metros de estaca eu consigo executar em um dia de serviço? Mas é necessário, né? É preocupante a questão do tempo de trabalho. Será que vai ser mais oneroso eu demorar mais tempo com uma fundação mais barata? Ou será que para esse tipo de obra, por conta da utilização dessa obra por causa do meu cliente, seria mais lucrativo, né, eu utilizar uma fundação mais produtiva, que eu termino de executar todas as fundações em um dia, e assim já dou continuidade à obra para terminar mais rápido? Ou será que eu vou ganhar mais, o meu cliente vai ganhar mais, se eu economizar na fundação, mesmo que eu demore mais dias executando, entendeu? Então, essa questão da produtividade, ela vai depender do seu projeto. A questão do nível de ruído e vibração vai depender da situação das fundações vizinhas, dos solos vizinhos e das obras vizinhas. Então, se você estiver perto, se você vai executar uma fundação, uma obra, próximo dos centros, dos grandes centros, onde você vai encontrar hospitais, onde você vai encontrar escolas, ou você vai encontrar prédios que necessitam, que exigem um silêncio, né, um certo nível de ruído máximo, né? Olha, né, nesse local aqui é proibido passar de tanto, então, decibel, né, que chama, sei lá, de ruído. Então, se você vai executar uma obra lá, existe esse limite, você sabe que a sua obra vai ultrapassar esse limite de ruído, então você não vai poder usar essa fundação por causa disso, certo? Então, você vai ter que ter conhecimento sobre o local da obra. Outra coisa, questão de vibração, né? O que é a vibração? Você vai executar aquela fundação e você vai produzir no terreno um esforço dinâmico que vai gerar vibração no terreno, ou seja, são impactos que vão produzir no terreno movimentos de solo. Ele vai influenciar os solos vizinhos. Então, se vizinho a ele tiver solos sensíveis, que se tiverem submetidos a vibrações, eles venham a perder sua capacidade de carga, você vai ser responsável por destruir as fundações vizinhas, né, por provocar o desabamento das construções vizinhas. Então, você tem que ter responsabilidade na hora que você vai escolher sua fundação. Agora,
Se o solo da região é um solo confiável, é um solo que não vai se deixar afetar por essa vibração, aí você pode até pensar em usar, né? Mas assim, reflitam na seguinte situação. Se o solo vizinho é firme, é rígido, e você vai usar uma fundação por vibração, é uma pergunta que eu quero fazer a vocês para reflexão. Vocês acham que nessa situação é possível usar uma fundação que cause grandes vibrações, ou vocês ficariam preocupados, ou teriam um motivo para vocês se preocuparem em algum risco? Hein? O que vocês acham? Porque ruído vocês entenderam, né? Como repetir? Porque com relação ao ruído, vocês entenderam, tem a ver com o nível de barulho, né? Para as atividades que há naquele local, né? E isso aí vai ter até na legislação da cidade. Agora, com relação à vibração, seriam os movimentos que a execução daquela estaca vai produzir no terreno. Aí eu perguntei, se for um solo rígido, porque eu falei que se for um solo sensível, né, você pode provocar perda de capacidade de carga dos solos das fundações vizinhas, e isso pode provocar o desabamento dos prédios vizinhos. Mas se for um solo rígido, bastante rígido, você ficaria preocupado com essa vibração? Talvez ficaria, né, professora, por causa de, sei lá, se, por exemplo, se tiver edificação vizinha, talvez possa afetar, não sei. Porque mesmo que seja rígido, né, depende do tamanho do lote, eu acho que eu também ficaria. Certo, muito bem. Todas as duas respostas estão certas. Mais alguém tem alguma coisa? Ideia do que falar? Depende de muita coisa, né? Eu vou só falar um exemplo, né? Para vocês pensarem. Imagine que você está cravando uma estaca num solo rígido, certo? Vai ser fácil ou vai ser difícil? Você cravar uma estaca num solo rígido? Difícil. Vai ser difícil. Se vai ser difícil, vai ser preciso você colocar mais energia de cravação, né? No que você coloca mais energia, você dá mais golpe, mais golpe, mais golpe. O que vai acontecer? Qual vai ser a reação daquele solo? A reação do solo é ficar mais compactado, né? Que você está querendo empurrar um corpo, né, para ocupar um espaço que já é pouco, que ele já está bem rígido, então ele tem poucos vazios. No que você quer aplicar um corpo, né, penetrar naquele local, você vai ter que enrijecer mais ainda o terreno. Então, se os solos vizinhos, inclusive o seu, for um solo mais rígido, isso não vai impedir de ocorrer vibração, não. Certo? Talvez provoque até uma elevada vibração, porque você vai ter que aplicar mais golpes, cada vez mais, com maior energia, para que você consiga penetrar essa estaca. Então, assim, também não é indicado. Então, isso pode vir a quebrar o equipamento, pode vir também a quebrar o seu elemento de estaca, seu elemento estrutural. É por isso que é importante conhecer o limite de penetração das fundações, né, para que não haja perdas desses elementos estruturais, né, ou impossibilitar sua execução. Porque você vai quebrar o elemento de fundação e você não vai conseguir colocar ele nesse terreno. Certo?
a questão da acessibilidade fora e dentro do canteiro de obras. Para eu executar uma determinada estaca, eu vou precisar mobilizar um grande equipamento de fundação, eu vou ter que mobilizar um equipamento pesado, né? Eu vou ter que transportar esse equipamento para o local da obra, e é um equipamento grande. Aí você tem que analisar, será que no caminho até chegar ao seu canteiro de obra, as estradas, elas suportam a passagem desse equipamento, né, o transporte desse equipamento? Será que existem acessos ao canteiro? Você tem que olhar ao redor do seu canteiro. Onde você vai planejar o seu canteiro de obra, o layout dele, você vai estabelecer um local para a entrada de materiais, um local para a saída de materiais, e aí você vai ter que, se dependendo de qual a fundação que você vai escolher, você vai ter que planejar aí, né, acesso à entrada do seu canteiro de obra. Você escolheu o melhor acesso, digamos, você escolheu o melhor acesso. Será que o melhor acesso do seu canteiro de obra possibilita a entrada daquele equipamento de fundação? Será que a estrada comporta? Será que dentro do seu canteiro, o solo, o terreno que vai ser base desse equipamento, é um terreno que suporta tal equipamento? Então, a maior preocupação, gente, nesse momento que a gente vai analisar a acessibilidade é, primeiro, se o equipamento exige que haja preocupação com a acessibilidade, né? O equipamento é grande, né, pesado, de grande porte, então eu vou precisar de grandes acessos, tanto fora como dentro, até que chegue no canteiro e dentro do canteiro. Eu vou ter espaço dentro do meu canteiro, e eu vou ter um solo resistente dentro do meu canteiro, para poder utilizar esse equipamento, né? Então tem que pensar nisso, certo? Se for um canteiro pequeno, talvez você nem consiga, né, instalar esse equipamento lá. Então, vocês vão pensar nisso aí. Outra questão é o peso do equipamento, certo? Tem equipamento que é muito pesado e que, se você for colocar lá no seu canteiro, possa acontecer dele afundar, dele inclinar, porque o terreno superficial é muito fraco. Então, tem que pensar nisso aí também. Custo de mobilização de equipamento e custos gerais, certo? Será que vale a pena eu mobilizar esse equipamento? Porque para você trazer esse equipamento, primeiro, onde é que eu consigo esse equipamento? Será que é em outro estado, outra região, do outro lado do país? Vale a pena eu gastar para trazer esse equipamento lá do outro lado do Brasil, ou lá do outro lado da região, sei lá? Vale a pena? Porque aqui a região não tem esse equipamento. Mas para executar a obra desse porte, num terreno como esse, eu tenho que fazer uso dessa fundação, ela é a mais barata, digamos assim. Mas a mobilização na sua região, na região que você vai construir, é muito cara, certo? É diferente, por exemplo, se lá na região sul, lá no Rio Grande do Sul, digamos, eles têm um determinado equipamento, porque o solo lá tem uma determinada característica e eles têm bastante empresas que trabalham com isso. Então, dentro da cidade já tem aquele equipamento, a cidade já foi projetada para mobilizar esse equipamento, né? E todo mundo está usando, o vizinho usou, então, realmente, vai sair em conta para usar esse equipamento. Agora, se for lá num lugar, se eu for construir lá num lugar onde não se tem esse equipamento, eu vou ter que tirar esse equipamento de outro lugar, aí realmente vai ser caro. Por exemplo, gente, vou dar um exemplo. Dessas torres eólicas que eles fazem aqui no Ceará e aqui no Rio Grande do Norte, né? Então, existe um polo muito grande de torre eólica, né, do Brasil, é maior do Brasil, é aqui. E aí, qual é o tipo de fundação que se utiliza para a execução dessas torres? São a hélice contínua, a estaca hélice contínua. A estaca hélice contínua é uma estaca de grande porte, elevadíssimo porte.
ela exige acessibilidade, ela exige solo resistente para ser apoiada, ela exige acesso dentro e fora do canteiro. Então, assim, aqui nessa região, tem empresa que executa hélice contínua? Não tem. Mas, para executar uma torre eólica, tem que ser a hélice contínua. Então, meu amigo, não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Se para executar essa torre eólica eu vou precisar dela, eu vou ter que gastar com isso. Aí eu vou ter que analisar, será que os lucros que eu vou obter com a torre eólica, com o tempo, vão valer a pena, né? Vão cobrir os gastos que eu tive para executar a fundação? Vão. Então, executa-se ali naquele local a torre eólica, certo? Só que se você tem que ver, né? Tem que ver a necessidade do seu projeto, do local, da região, né? Para poder usar uma determinada fundação, tá? Eu só dei um exemplo. Agora vamos falar sobre vantagens e desvantagens. Aí, assim, todos esses pontos que eu levantei aqui são vantagens e desvantagens, são características. Só que, assim, além disso, existem ainda vantagens e desvantagens específicas para cada tipo de fundação, tá certo? Então, vocês vão ter que fazer lá as considerações, levar em conta essas características individuais de cada estado e anotar lá. E embaixo eu coloquei características específicas e restrições. Né? Então, existem características específicas de uma fundação que vão, exigências, né, que vão limitar ou não o uso dela, ou que vai possibilitar o uso dela em situações específicas. Porque, por exemplo, tem fundações que foram desenvolvidas já para suprir determinadas necessidades que as outras não supriam antes. E restrições também, né? Às vezes eu consigo usar uma fundação top em um determinado local, que já foi uma solução para diversas situações, mas ela tem uma restrição específica. E se a sua obra, né, seu projeto, ele limita, ele tem essa restrição, né? Então, aí você vai fazer a sua análise, certo? Diante disso tudo aqui que eu levantei para vocês, esses questionamentos, vocês vão fazer essa pesquisa lá no livro de Fundações de Teoria e Prática. Vocês vão ter grande parte dessas informações. Algumas delas você não vai ter nesse livro. Vocês vão ter que procurar na norma ou vocês vão ter que procurar nas empresas que executam essas fundações ou em outros artigos científicos, outros materiais, para poder você encontrar. Talvez você nem consiga. Talvez você nem tenha essa informação. E aí você vai ter que levar em conta a experiência, né, para tomar uma determinada decisão. Ou fazer um ensaio específico para se assegurar, né, de uma determinada decisão que vocês vão ter. Certo? E aí aqui eu vou fazer a divisão, então, dos grupos, tá bom, gente? Me digam aí